Boa tarde, está no ar a segunda edição do Mundial Telenotícias e vem com um cardápio recheadíssimo. Mesmo sendo tempo de Natal, o governo Lula continua pautando sua ação pelo instinto de ódio e de vingança contra o campo conservador. Exemplo disso é a data na qual ele, Lula, pretende vetar o projeto de lei da dosimetria. Nenhuma novidade. Escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia após atentado em Moscou nesta segunda-feira, em decorrência da explosão de um carro-bomba em um bairro da zona sul de Moscou. Para os russos, foi ação com a participação da inteligência da Ucrânia. Ainda notícias da Europa: vitória da oposição nas eleições da Extremadura na Espanha. Essa vitória mexe com o tabuleiro político e coloca o futuro do governo Sánchez em risco. O grande vencedor foi o Vox, que será o fiel da balança para a formação do futuro governo da região autônoma da Extremadura, forçando o centrista PP, Partido Popular, a decidir por uma aliança pela direita ou com a extrema-esquerda. Esses são os destaques da segunda edição do Mundial Telenotícias. Eu convido você a compartilhar o nosso link em suas redes sociais e acompanhar até o final, que teremos muitas novidades. Acredite! O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deve vetar o projeto de lei 2162 de 2023, conhecido como PL da dosimetria, no dia 8 de janeiro, como forma de vincular sua decisão com aquilo que a esquerda acredita ter sido uma tentativa de golpe de Estado, e assim transformar a baderna em evento político, transformar a lembrança daqueles eventos do dia 8 lá de 2003, faz parte da estratégia dos lulistas para tentar gerar animosidade da sociedade e assim enfatizar a necessidade de não perdoar os envolvidos. O PL da dosimetria, alternativa ao PL da anistia, foi aprovado pelo Senado na quarta-feira, dia 17 de dezembro. O projeto de lei reduz a pena de condenados por tentativa de golpe de Estado depois da derrota de Jair Bolsonaro para Lula em 2022. O ex-presidente é um dos beneficiados. O texto teve 48 votos favoráveis, 25 contrários e uma abstenção. Abre aspas, dia 8 de janeiro, o presidente Lula vai fazer um ato para que a gente não deixe passar a lembrança daquele dia triste que foi uma afronta à democracia. Não sei que dia que ele vai assinar o veto, mas ele vai assinar o veto daqui até o dia 8 de janeiro, enfatizou Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Nós vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse tema, com o nosso especialista em geopolítica e também em análise comportamental, o nosso amigo Gerson Gomes. Gerson, parece que o governo Lula, a esquerda, eles lutam de modo intenso e até certo ponto doentio para que o 8 de janeiro continue sendo símbolo daquilo que não foi, referência daquilo que não aconteceu. Qual a sua avaliação dessa necessidade de tensionar, de manter o país sob esse estágio de tensão, de conflito e de confronto? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Alfredo. Muito bom a gente se encontrar em um final de semana com muitas notícias que deságuam nessa segunda-feira e que eu te confesso, tenho que te confessar,
que eu pensei que a pauta hoje seria aberta com o anúncio da prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Te confesso que eu pensava que essa era a notícia bombástica, que o ministro Fachin, presidente do STF, determinou a prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes, haja vista que os atos delitivos que estão sendo denunciados pela imprensa, por uma parte da imprensa, inclusive do mainstream jornalístico muito ligado ao governo, de repente focou, realmente colocou o seu alvo em cima das atividades das esposas dos ministros da Suprema Corte. Mas por que eu coloco essa notícia vinculada ao Natal muito triste que nós temos no Brasil, com mais presos políticos hoje nas prisões e com tornozeleiras eletrônicas, perseguidos políticos, em número maior que inclusive a Venezuela. Hoje nós temos mais presos políticos no Brasil que Cuba. É claro que, proporcionalmente, a gente pode até dizer que esses países estão sofrendo mais. Mas, em números absolutos, o Brasil hoje é o campeão da América Latina em perseguição política. E eu faço essa conexão com o ministro Alexandre de Moraes porque hoje já se sabe que ele atuou junto ao próprio Banco Central, tentando favorecer essa negociação, a compra pelo banco, que é um banco estatal, o Banco de Brasília, do Banco Master. E o que isso tem a ver com 8 de janeiro? Eu já te explico. No dia 8 de janeiro, e paradoxalmente, nós poderíamos até pensar que seria uma incongruência essa notícia que eu vou dar, mas que é do conhecimento de todos, o ministro Flávio Dino estava no seu gabinete junto com a vice-governadora do Distrito Federal, um coronel da PM, e de lá ele entrou em contato com o ministro Alexandre de Moraes, que determinou o afastamento do governador. Estranho. A vice-governadora, junto com o ministro Flávio Dino, ele com quase 300 homens da Força Nacional armados e equipados nas garagens do Ministério da Justiça, as câmeras desapareceram, as imagens, mas o fato é que o governador do Distrito Federal foi afastado numa canetada. Naquele mesmo momento, o ministro Flávio Dino indica o seu homem de confiança para ser o interventor no Distrito Federal, na segurança pública do Distrito Federal. Tudo isso acontece e não se sabe muito bem por quê, mas nesse contexto, talvez o governador do Distrito Federal até quase que refém, sendo acusado de partícipe do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado, da abolição violenta do Estado Democrático no dia 8, de repente. Ele é inocentado, todas as acusações são retiradas e ele aparece na articulação de compra do Banco Master. Agora se sabe por uma pressão de Alexandre de Moraes, que por 4, 5 vezes tentou convencer o Banco Central a facilitar essa compra. Compra essa que seria feita pelo governador do Distrito Federal, que estava refém da sua ação do 8 de janeiro e, de repente, foi inocentado e passou a fazer parte da trama, essa trama de salvar ou de talvez jogar no colo do pagador de impostos do Distrito Federal um abacaxi, que hoje já se sabe que é um abacaxi bilionário. Mas é pior do que isso. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, ela estava contratada para advogar pelo banco, mas, apesar disso tudo, não há nenhuma interferência dela, nenhum documento, nenhuma entrada, nenhuma reunião com o Banco Central, mas há 5 ações que são, na melhor das hipóteses, são ações extremamente indecorosas para o ministro da Suprema Corte. A gente vive hoje uma situação em que o 8 de janeiro, como você coloca, nos deixa extremamente tristes. Não será um Natal feliz para o Brasil. Porque, apesar da crise política e que nós já poderíamos ter esse assunto cicatrizado, essa iniciativa da dosimetria é um paliativo. Já poderíamos ter realmente acontecido a anistia, encarado, vamos dizer assim, virada essa página, mas não, é pelo contrário. Hoje nós temos generais das Forças Armadas
presos, nós temos vários inocentes presos, famílias sofrendo há 3 anos perseguição política, contas bloqueadas, bens bloqueados, tornozeleira eletrônica, kit ditadura. Pior do que isso, a PGR oferecendo um acordo de não persecução penal desde que você assumisse um crime que não cometeu e frequentasse um cursinho de doutrinamento sobre o que seria democracia na cabeça dessas pessoas. Então eu te digo, Alfredo, que essa vontade do governo Lula de manter o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe de Estado e uma coisa que ultrapassa o que realmente aconteceu, e pior, que envolve milhares de pessoas inocentes, porque eu não fujo da individualização das condutas dos que depredaram. Aliás, eu sou um dos grandes defensores de que essas pessoas sejam identificadas. Há vários infiltrados, há imagens que sobejamente aparecem nas redes sociais sobre as pessoas que realmente depredaram. Mas a Débora vai continuar longe dos seus filhos nesse Natal por ter usado um batom e não ter entrado em prédio algum? Nós temos senhoras, temos pessoas idosas e temos o próprio presidente Bolsonaro, que hoje está sendo torturado com a sua situação de saúde deplorável, precisando de uma cirurgia e sendo tratado pelo ministro Alexandre de Moraes com áreas de psicopatia. Mas uma coisa eu te digo, Alfredo, disso que nós estamos vendo agora no mainstream jornalístico, eu digo uma coisa, ele pode até ser um psicopata, mas maluco ele não é, porque já se viu que ele não rasga dinheiro. Exatamente. E o 8 de janeiro, ele serve como um grande biombo, né, Gerson, para todas essas situações. Banco Master, o roubo dos aposentados, a relação promíscua do próprio Lulinha com o esquema delituoso. É preciso muita cortina de fumaça, é preciso muito tapete para empurrar tudo isso para debaixo. Disse sempre que Brasília não tem morros, mas se botar tudo isso debaixo de um tapete, vai acabar virando um morro, de tanta coisa que tem para esconder, né, Gerson? É verdade. Nós estamos vivendo um período muito crítico. Veja que não está na nossa pauta, mas eu estava lendo um pouquinho antes que a Colômbia decretou estado de emergência econômica e o presidente Gustavo Petro quer ter autoridade para aumentar impostos e tentar resolver um rombo bilionário nas contas públicas da Colômbia. Ele já tentou esse artifício algum tempo atrás e foi barrado pela Suprema Corte da Colômbia, que está de recesso. E por que eu estabeleço esse paralelo? Porque hoje o Brasil vive um momento em que as nossas contas públicas estão caminhando para uma situação de insolvência, de estarem realmente com o orçamento a partir do ano que vem, 2027, seja qual for o candidato que vença as eleições presidenciais, ele terá um orçamento completamente inexequível. E pior, nós estamos caminhando para uma situação política de crise entre os poderes insustentável. Hoje, por alguma razão que eu não consigo esclarecer, parte do mainstream jornalístico parece que reconheceu que nós chegamos a um ponto que não podemos caminhar mais, porque a ditadura ou a juristocracia ou o estado de exceção, ele se avizinha de tal maneira que vai atingir não somente os perseguidos políticos, não somente os canais da direita, não somente aqueles que ousam se colocar contra o sistema, mas agora, como alguns já estão dizendo, a Suprema Corte do país ficou incontrolável e essa parceria com o governo Lula se transforma em algo tóxico para a nação. Nós precisamos sair dessa situação. Nós temos agora muitas pessoas já com esperança de que o ano eleitoral traga uma possibilidade de convergência das forças políticas, das elites do país, tentando achar um caminho de pacificação. Mas eu te digo, é muito difícil com esse governo que a corrupção volta com toda a força, como você bem disse, que não é só o caso do INSS, é o caso das estatais, dos Correios, é o caso, inclusive, de vários ministérios envolvidos com casos de corrupção que estão sendo colocados à margem do debate político por causa dessa manipulação do 8 de janeiro.
Digo para você, não posso te afirmar com certeza, mas nos últimos anos, no 8 de janeiro, nós fizemos super lives, fazendo ou lembrando aqueles que são os perseguidos do Brasil. Eu não sei se esse ano vai acontecer, mas se acontecer, eu farei esse contraponto. Enquanto o Lula tenta manter acesa a farsa do que foi o 8 de janeiro, nós, pelo menos, com a nossa voz, dentro da nossa limitação de alcance, a gente continua dizendo que aquilo não foi uma tentativa de golpe de Estado, não foi uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito e, mais ainda, não foi uma associação criminosa armada daquelas pessoas que são vítimas de perseguição política. No máximo, né, Gerson, carregando muito nas cores, foi uma grande bagunça. No máximo, para não dizer mais, né, Gerson? Bom, por falar em bagunça, Gerson, vamos lá. O tenente-general Fanil Salvarov, chefe da Diretoria de Operações Militares do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, morreu nesta segunda-feira em decorrência de atentado com carro-bomba em um bairro da zona sul de Moscou. Segundo as primeiras conclusões dos investigadores russos, o ataque foi realizado com a fixação de uma mina magnética na parte inferior do veículo do general. A informação foi divulgada pelo jornal Kommersant, que citou fontes ligadas à investigação. Além disso, diversos canais do Telegram indicaram que Salvarov dirigiu seu carro por algumas centenas de metros antes da detonação do dispositivo. Os russos acreditam no possível envolvimento da inteligência ucraniana no ataque. Está entre as principais hipóteses em consideração, embora tenham acrescentado que os investigadores estão seguindo outras linhas de investigação. Desde o início do conflito, a Ucrânia reivindicou a responsabilidade por uma série de ataques contra oficiais militares russos de alta patente. Entre as vítimas estavam o tenente-general Yaroslav Moskalik, vice-chefe de operações do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, e o tenente-general Igor Kirillov, chefe da Defesa Radiológica, Química e Biológica da Rússia. Bueno, caríssimo Gerson, essa guerra não acaba, né? Essa guerra, essa invasão da Rússia que comete contra a Ucrânia, para alguns, eu inclusive pensava em um primeiro momento que fosse algo rápido, algo de poucos dias de combate. Ela se arrasta porque a guerra é um baita de um negócio, né, Gerson? Pois é, a guerra, de fato, é um fenômeno social, político-social, por que não dizer, antes de ser um fenômeno militar. E é importante nós entendermos que é fácil você iniciar um conflito, mas muito difícil você terminar. Hoje já são milhões de mortos, somando os dois países. Nós estamos na época do inverno. A Rússia fez uma ofensiva muito grande na área de Odessa esta semana. Agora a Ucrânia contra-ataca com uma operação, aparentemente uma operação de comandos, de forças especiais, feitos com a inteligência já infiltrada dentro da Rússia. Não podemos esquecer que são dois países que grande parte da população fala o idioma russo e com isso facilita muito essas infiltrações. Eu me lembro daquele caminhão que explodiu na ponte rodoferroviária ali da Crimeia e que esse caminhão ele não veio da Ucrânia para a Rússia, não, ele veio de dentro do território russo para a Crimeia, ou seja, em direção à Ucrânia, mostrando que há forças infiltradas muito competentes dentro da Rússia. E esse conflito só nos traz pelo menos uma notícia que indica que tem reverberação para a nossa região, para a Venezuela e para o norte do Brasil. E qual seria essa reverberação? É que esta semana a Rússia, que se encontra em grande dificuldade de, ao mesmo tempo, organizar as suas forças na guerra da Ucrânia, avançando inclusive suas posições para que estejam estacionadas durante o inverno, ela
ao mesmo tempo, retira, inclusive, e dá uma notícia aos seus parceiros venezuelanos de que eles estariam retirando parte do seu corpo que está lá em apoio às operações da Venezuela, em especial ligados à questão petrolífera, é verdade, mas não somente isso, a gente sabe, porque eles não têm pernas para atuar em tantas áreas. Há poucos meses nós vimos um submarino, inclusive um submarino de propulsão nuclear russo, que apareceu no porto de Cuba, inclusive em áreas do porto com águas profundas. Ele fez a aproximação exatamente naquele porto de Mariel que foi financiado pelo Brasil, e de repente aparece um submarino russo. Isso deixou várias das autoridades americanas muito desgostosas, digamos assim, com essa capacidade da Rússia de estar saindo da Síria por pressão dos Estados Unidos e estar envolvida na guerra e, simultaneamente, querer ainda ter um pé na área de influência dos Estados Unidos. Hoje, com a presença naval forte dos Estados Unidos, parece que os russos entenderam que não tem perna para atuar em todas essas áreas. Se isso for verdade, esse recrudescimento da guerra na Ucrânia parece que deixa Nicolás Maduro ainda mais isolado ou sem apoio diante do que nós já estamos vendo ali já há várias semanas, podemos dizer há vários meses agora, ali no Caribe. Coronel, a gente poderia colocar que o eixo do mal, que seria uma salvaguarda para a Venezuela, esse eixo claudica porque o Irã está enfrentando seríssimos problemas, inclusive com uma seca assustadora e aterradora, rebelião em algumas regiões do Irã. Além disso, a China, nesse seu jogo de confronto e atrito com Taiwan, a Venezuela pode ficar com um pincel na mão? É possível. A gente vê um processo. Na verdade, os Estados Unidos, hoje, inclusive, é esperada uma declaração do Pete Hegseth, do secretário de guerra, do Departamento de Guerra. Essa declaração está sendo aguardada para esclarecer, talvez, as operações que ainda ocorrem agora no final do ano. Mas antes desse briefing, que será, pelo menos deve aclarar o que vai acontecer nas operações militares, nós sabemos que é ruim essa situação, época de Natal, as forças ali já mantidas há bastante tempo em condições de operacionalidade, de apronto operacional muito elevado. É difícil essa situação, mas o que a gente vê é que tanto o Irã, esta semana, tem outros problemas para lidar, porque Israel já avisou aos Estados Unidos que está com um ataque, um segundo ataque a instalações nucleares do Irã já pronto. Aparentemente, quando Israel faz esse aviso ao parceiro, não é um aviso de solicitação de autorização, mas de aviso de que vai ocorrer, e isso faz com que o Irã, que tem células tanto do Hezbollah, quanto células colocadas, deslocadas da Síria e do Líbano para a Venezuela, esse próprio Irã, que durante bastante tempo teve força de atuar no Iêmen, teve força de atuar na faixa de Gaza, teve força para atuar no Líbano, na Síria, no Iraque, hoje está muito desgastado, Alfredo. E a gente sabe que a Rússia, ela tem um papel fundamental na manutenção dessa tensão ali no Caribe, mas também está mal das pernas, como a gente pode ver nesse ataque da Ucrânia. Então, é o momento em que Nicolás Maduro está ficando cada vez mais, como você diz, sozinho e com o pincel e sendo-lhe retirada a escada, e cairá de Maduro a qualquer momento, não temos a menor dúvida. Literalmente irá cair de Maduro e cairá no seu devido tempo, que já é passada da hora também. Saindo do cenário internacional, vamos dar uma passada pelo Brasil. Continua rendendo nas redes sociais a campanha de boicote às Havaianas que pessoas de direita começaram a impulsionar neste fim de semana. A razão da ira está numa peça publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres, ligada e identificada com a esquerda e beneficiária também da Lei Rouanet. Outro fator importante é que a Havaianas pertence ao grupo Itaú, historicamente simpático às pautas identitárias da esquerda.
A reação foi motivada por um trecho do comercial em que a atriz afirma não desejar que as pessoas comecem 2026 com o pé direito, expressão popularmente associada à sorte, à esperança, a um futuro melhor. Na peça publicitária, Torres diz que prefere desejar que o público comece o ano com os dois pés. E aí eu lembro sempre da piadinha do Garrincha. Perguntado se ele chutava com os dois pés, o Garrincha respondeu: sim, um de cada vez, senão eu caio. E aí, agora, a Fernanda Torres quer usar uma ideia de ação. Na verdade, a empresa resolveu bancar a aposta e esqueceu um elemento básico da comunicação contemporânea: a hipersensibilidade aos símbolos. Resolveram, né, Gerson, cutucar a onça com vara curta. Tava tudo calminho. Aí foram mexer exatamente numa parte muito cara ao brasileiro, que são os orgulhos, as mensagens. É infantilidade ou foi algo bem desejado? Não sei se foi algo bem desejado. Eu tendo a achar que foi um tiro no pé esquerdo de quem usa a Havaiana. E tendo, inclusive, a achar que essa campanha ensejará uma verdadeira chinelada na esquerda durante a campanha de 2026, se teve a intenção de já fazer um warm-up, um aquecimento, dizendo que não devemos entrar em 2026 olhando ou com o pé direito. Digo para você que as Havaianas, na verdade, elas são um fenômeno de marketing, puro marketing. Você, eu e a nossa audiência sabemos que as Havaianas são basicamente um chinelo muito simples, de borracha. Esse chinelo era utilizado somente pelas camadas mais pobres da população e, de repente, por uma grande jogada de marketing, ele foi levado a festas de 15 anos, a casamentos. Me lembro de casamentos todos muito bem vestidos e, de repente, todos recebiam ali um saquinho com uma Havaiana. E por quê? Para que pudessem depois, na festa, dançarem ou estarem sem os sapatos altos e os sapatos apertados. Foram colocados brilhantes. Me lembro até dos cristais da Swarovski, que eram vendidos, versões sofisticadas, e de repente aquele mesmo chinelo usado somente por pessoas pobres, que muitas vezes tinham que colocar ali um preguinho para dar um tempo de vida adicional, porque as tiras arrebentavam. A experiência que a população tinha com um adereço, podemos dizer, que foi transformado em sofisticado, mas que era alguma coisa muito simples. Esse mesmo marketing agora parece que está fechando um ciclo quando toma uma decisão completamente equivocada. Por quê? Houve uma pesquisa feita agora, recente, pela Rede Globo. Há muita gente, inclusive, que diz que parte dessa inflexão de alguns jornalistas do Sistema Globo e do mainstream já apontando para ministros da Suprema Corte, em especial para o ministro Alexandre de Moraes, já seria o reflexo do que foi essa pesquisa de opinião que detectou que, aparentemente, 75% da população brasileira ainda permanece conservadora em questões de costumes, como eles costumam, né? De costumes, como eles habituam dizer. Na verdade, a população brasileira se mantém ainda muito fiel aos valores judaico-cristãos, da família, etc. E a questão da Havaianas me lembra alguns casos, alguns cases aqui nos Estados Unidos. Eu me lembro do ano passado em que o Target, que é uma rede de lojas, de mercados, muito conhecida aqui nos Estados Unidos, fez uma propaganda de Natal, isso tem um ano exatamente, ou 2 anos, eu já não me lembro se foi no último Natal ou no penúltimo, mas de todo jeito, nessa propaganda de Natal aparecia crianças trans. E
e levando aos pais que estavam ali na seção de departamento de compra de presentes de Natal, de brinquedos, a se confrontarem com uma imagem que os ofendia. E isso foi um tiro no pé. Isso aconteceu com a Budweiser, aconteceu aqui com cervejarias, com várias dos grupos que tentaram lacrar, perceberam que quem lacra não lucra. E isso no Brasil parece que chegou agora, Alfredo. Não me parece que foi um acidente. Acho que foi algo planejado, pensado, até porque ela é uma atriz de um filme que foi feito com um viés de esquerda, foi patrocinado, inclusive, e foi dirigido por herdeiros do Grupo Itaú, ou seja, é o grupo que é o dono da Alpargatas, é o grupo que é o acionista, ou seja, há uma coligação entre a atriz, que esteve há uma semana nas ruas gritando contra a liberdade de pessoas inocentes que são presos políticos, dizendo não à dosimetria, que, como eu disse, é um paliativo, nem resolve realmente o problema dessas famílias, mas minimiza, e apesar disso, parece que eles insistiram e vão pagar o preço. Eu vi muita propaganda aí dos concorrentes, viu, Alfredo? Eu nem sabia, eu te confesso que eu nem sabia e já estou aí tentando encomendar as minhas sandálias ou da Ipanema, da Ryder ou dos concorrentes aí que existem das Havaianas, porque eu vou ombrear aí nessa campanha. É uma forma de nós nos manifestarmos e mostrarmos a nossa indignação. Na verdade, fica clara para mim a tentativa de mostrar que eles estão acima da opinião pública, né? Porque nós estamos vivendo um período onde as sensibilidades estão muito latentes. E você ficar provocando, lá no Rio Grande do Sul, usa-se muito a expressão, né? Macaco quando se coça quer chumbo. Me parece que fica uma coisa assim, olha, vamos provocar, o Brasil não tem uma tradição. Eu li hoje alguns analistas dizendo, não, esse negócio de boicote funciona lá nos Estados Unidos. O brasileiro não tem essa cultura do boicote, mas cultura também se adquire com o tempo, né, Gerson? É verdade. Você sabe que um exemplo que eu vejo dessa questão da cultura e da força das redes sociais foi a questão dos conselhos tutelares. Eu me lembro que, historicamente, os conselhos tutelares são dominados pela esquerda. Haja vista agora esse caso que estamos acompanhando da família que perdeu a guarda dos seus filhos, que estão numa instituição, por causa da ação do conselho tutelar e de procuradores ali, que são, na verdade, órgãos que foram aparelhados pela esquerda durante décadas. E eu dou esse exemplo porque houve uma movimentação nas redes sociais e quem diria, a última eleição que aconteceu para os conselhos tutelares no país, a direita não só apareceu, como foi dominante em vários estados, ocupando espaços que historicamente não eram espaços das famílias ou do pensamento conservador. A classe média, de modo geral, ela é muito acomodada. Ela só se movimenta quando está muito provocada ou incomodada. E você acaba de tocar no ponto. Foi uma provocação, há uma reação, e tudo indica que funcionou bem mais como um estímulo ao adensamento ou a convergência das forças de direita ou de oposição ao governo do que qualquer outra coisa. Vamos aguardar. Não sei se vai durar muito tempo, mas eu te digo que descobri que existem opções e que agora nem todo mundo mais usará Havaianas no Brasil. Esse é um fator muito importante. Como os processos de mudança são processos muito lentos. Veja bem o que aconteceu neste fim de semana na Espanha. O fim do governo de Pedro Sánchez na Espanha se aproxima. O indicativo foi confirmado neste domingo, quando os eleitores da Extremadura apontaram para o naufrágio do PSOE, Partido Socialista Obreiro Espanhol. Os números são reveladores, deixando claro que o Vox de direita irá implodir o bipartidarismo que vigora na Espanha desde o fim da era Franco. Comandado por Santiago Abascal, o Vox se consolida e se fortalece. Cabe destacar aqui que o partido tem trajetória ascendente e se encaminha para repetir o que já aconteceu em Portugal com o Chega. O resultado está reforçando o centrista PP
a que ele tome uma decisão crucial, não apenas para o futuro ali da região autônoma da Extremadura, mas que deverá impactar em toda a Espanha. Afinal de contas, quer ficar com o esquerdista PSOE ou o Vox? Agora, o desafio está com os dirigentes do PP, que resistem ao acordo com o Vox. Este é o pior resultado de sempre e uma derrota histórica do PSOE, Partido Socialista Obreiro Espanhol, na Extremadura, região considerada um feudo socialista que o partido governou em 9 das 11 legislaturas autônomas, 7 delas com maioria absoluta, em que só numa das eleições, as de 2011, não tinha sido o mais votado. Caríssimo Gerson, a Europa se encaminha para a direita dentro de um processo do pêndulo, que a gente tantas e tantas vezes tem falado. Talvez esse pêndulo seja mais lento em relação à Europa por conta do parlamentarismo, que sempre possibilita alguns conchavos, né? E, no geral, na Europa, existe apenas um partido de direita e várias siglas de esquerda. Essa eleição na Espanha pode ser o começo do fim do governo do Sánchez? Como é que você avalia dentro de uma leitura de geopolítica desse cenário lá na Europa? É muito importante a gente estabelecer as conexões com o nosso entorno geopolítico na América Latina, né? Porque nós temos o Brasil gigantesco de língua portuguesa, ligada obviamente ao colonizador de Portugal, e nós temos os outros países da América do Sul que são hispanohablantes, ou seja, ligados à Espanha. E por que eu faço essa primeira introdução? Para dizer que o Lulinha, ele escolheu a Espanha talvez num momento muito complicado para se refugiar e fugir das investigações dessa mesada de 300 mil que ele estaria recebendo ali do careca do INSS e outras questões que estão emergindo agora nas investigações. E eu digo que o próprio Osvaldo Eustáquio, que também está na Espanha, ele passou por todo o processo de solicitação do governo brasileiro, com pressões políticas grandes, tentando usar as conexões do governo Lula exatamente com o governo socialista da Espanha, e não logrou que o jornalista fosse extraditado, porque foi reconhecido o seu status de refugiado político, porque ficou latente a perseguição política no seu caso. Então a Espanha hoje já está num processo de mudança. Eu diria até que a Península Ibérica, ela sente historicamente que esse processo que imigração descontrolada que a União Europeia impõe aos países que participam desta grande experiência ou desse grande experimento de erosão dos nacionalismos ou das soberanias para formar um bloco único. Isso, nesse momento, criou uma burocracia que se sobrepõe aos países e que há uma reação natural. Essa imigração, basicamente de muçulmanos, tem feito com que muitos historiadores e a própria população da Península Ibérica, tanto de Portugal quanto de Espanha, lembrem que eles já foram completamente dominados pelos mouros, pelos islâmicos, há muitos séculos atrás, e agora há uma nova onda de domínio da Europa, de transformação cultural. E isso tem deixado vários países, mas em especial Portugal e Espanha, nos interessam muito. Por quê? Primeiro, porque nós sabemos que Portugal se transformou hoje, ali na Península Ibérica, como o quartel-general do primeiro comando da capital. As suas atividades de exportação, não somente de drogas, mas do crime organizado, de lavagem de dinheiro, das conexões que existem com as máfias que existem também na Europa, elas são conhecidas. E mais do que isso, não podemos esquecer que Portugal é a sede do Gilmar Palusa, que também está ameaçado pela ascensão do Chega, que se vencer as eleições agora, ele que vem numa subida meteórica, e é possível que consiga, inclusive, ser o primeiro-ministro
Quem diria? A direita, que há poucos anos tinha um representante, passou para 10, 15, 50 e agora pode chegar ao governo de Portugal, já se manifestou dizendo que Lula não é uma pessoa que será recebida, ou seja, uma persona non grata, como já acontece em Israel, também em Portugal. E a Espanha passa pelo mesmo processo. Hoje a direita na Espanha, assim como na França, assim como em vários países da Europa, na Suécia, por que não dizer na Polônia, na Hungria, nós temos, você que é um especialista no ambiente da Europa, você sabe que esse movimento pendular que você citou, ele está acontecendo agora, em tempo real. E esse movimento, em especial na Espanha, me causa bastante curiosidade. Por quê, Alfredo? Porque hoje já se sabe que Zapatero foi pego esta semana, há conexões do Zapatero com Lula, com o governo do PT e com Nicolás Maduro. E mais ainda, o atual governo da Espanha foi o único, o primeiro-ministro da Espanha foi o único que compareceu naquele encontro no Chile, que estava o Boric, estava o presidente do Uruguai, de gaiato ali, porque acabou de ser eleito agora da esquerda, mas está no contrafluxo, né? Está contra a maré que está varrendo a América do Sul de inflexão à direita, e o primeiro-ministro espanhol. Então, Lula, Boric, o presidente do Uruguai e o primeiro-ministro espanhol eram os únicos que estavam nessa reunião, que depois se repetiu na ONU em Nova York, ali num segundo momento, em que ficou ridícula essa posição em que eles tentam respaldar o que está acontecendo na Venezuela. É óbvio a ligação do narcotráfico, inclusive do financiamento de campanha. A Elisa Robson esteve com o Hugo Carvajal na Espanha quando ele estava preso e ele falou, olha, teve muito dinheiro nosso venezuelano colocado aqui nos partidos socialistas europeus, tanto da Itália, ali do 5 Estrelas, quanto no Partido Socialista da Espanha. Então, é um momento de lavar e de aflorar verdades que vão ter repercussão também na América do Sul. Pode escrever. Com certeza. Inclusive, lembrando que eu costumo dizer, Gerson, que o governo do Pedro Sánchez é o primeiro governo bolivariano da Europa. Eu costumo sempre enfatizar isso. Tinha o Unidas Sumar, que criaram com o dinheiro do Polio Carvajal, milhares e milhões de dólares enviados. Os 5 Estrelas, que vem do BEP, né? Ele montou um partido. Enfim, a esquerda vive sempre de dinheiro não muito limpo. Você falou de uma questão aí da mudança da direita. Eu vou pedir para você prestar bem atenção nessa notícia, eu sei que você tem curiosidade nela. Uma pesquisa recente do Instituto Nacional de Estatística, lá na Alemanha, encomendada pelo jornal Bild, mostra que uma maioria relativa dos entrevistados afirmou que votaria na líder do AfD, Alternativa para a Alemanha, Alice Weidel, em uma hipotética eleição direta para o cargo de chanceler federal. Não existe essa possibilidade por causa que é o parlamentarismo, mas 26% escolheram o candidato de 46 anos. O atual presidente Friedrich Merz vem em segundo lugar com 20%. O vice-chanceler e ministro das Finanças Lars Klingler, ele do SPD, receberia 12%. No entanto, um número ainda maior do que para Weidel, ou seja, 31% escolheu a resposta nenhum deles. 7% disseram não sei e 4% não responderam. Esses dados confirmam o fortalecimento da Alternativa para a Alemanha, de direita, fazendo com que os partidos tradicionais lutem para evitar a antecipação de eleições com a queda do atual chanceler Friedrich Merz da CDU-SPU, que está em queda livre. Quando perguntados, você está satisfeito ou insatisfeito com o trabalho de Friedrich Merz como chanceler, apenas 22%, uma queda de 1 ponto percentual, responderam satisfeito e 66%, Gerson, falaram que estão insatisfeitos. É um cenário verdadeiramente de uma mudança em toda a Europa.
Em 2026, eu não acredito que o Friedrich Merz chegue até o final do ano de 26 no comando da Alemanha. Teremos eleições na Hungria, uma eleição pesadíssima, porque o Jorge Soros está investindo muitos milhões lá na Hungria. O Jorge Soros que nasceu na Hungria, digamos assim. Agora, essa pesquisa na Alemanha complementa aquilo que você falou com muita maestria em relação à Espanha, né? É verdade. E você sabe que, por coincidência, essa semana eu tive uma discussão com um companheiro que conhece bem a Europa e eu dizia a ele da minha decepção com os alemães e explicava que, para mim, os alemães sempre mantiveram, desde a Segunda Guerra, quando eles reconstroem o país e transformam a Alemanha de novo numa potência econômica, talvez seja a locomotiva econômica da União Europeia, eu tinha uma admiração pelo modelo de ressurgimento ou de reorganização na unificação entre as alemãs. E por que eu falo isso? Porque a Alemanha ela tinha uma situação muito particular. Eles não precisavam, os alemães, importar mão de obra de outras partes do mundo, porque eles tinham os alemães falando o mesmo idioma, com a mesma cultura, e várias, inclusive, com famílias ancestrais comuns, que estavam ali vivendo há décadas na Alemanha comunista, ávidos por serem inseridos no mercado de trabalho e na economia, no capitalismo. Então, durante vários anos, a Alemanha ela bombou, porque tinha mão de obra barata, mas mão de obra qualificada, mão de obra ávida para ser incorporada não somente no consumo, mas na produção. E isso aconteceu e transformou a Alemanha num país referência. Porém, a minha decepção foi exatamente com as gerações que sucederam, ou seja, aqueles que não experimentaram as vicissitudes da Segunda Guerra Mundial. E eu estive na Alemanha e eu já percebi uma força armada muito débil, porque o próprio serviço militar, a juventude que estava se incorporando às Forças Armadas na Alemanha, quando eu fiz uma visita àquelas unidades militares americanas que estavam ali, eu percebia que o alemão ele estava dependendo extremamente da presença dos Estados Unidos. No primeiro governo Trump, ele, conversando com a Angela Merkel, ele falou muito diretamente, dizendo o seguinte: por que nós manteremos o maior efetivo militar fora dos Estados Unidos em todo o planeta, ele está na Alemanha. E a pergunta que o Trump fazia é o seguinte: estamos aqui defendendo vocês de quem? Já que vocês acabaram com todas as usinas nucleares, resolveram investir no gás barato da Rússia, fazendo não somente a ampliação do Nord Stream 1, mas como construindo o Nord Stream 2 com capital europeu, holandês, alemão. E o Trump perguntava assim: veja bem, eu estou aqui com a OTAN defendendo vocês de quem? Se vocês estão com esse nível de dependência energética dos russos. Hoje, com a guerra da Ucrânia, a Alemanha se pergunta como é que nós tomamos essas decisões de colocar a sociedade alemã hoje em uma situação energética extremamente caótica do ponto de vista estratégico. Porque enquanto o mundo busca alternativas de energia, no momento em que a inteligência artificial e todas as fronteiras tecnológicas são grandes demandantes de energia, a Europa está ficando para trás, e em especial a Alemanha. Você sabe que há uma feira aí na Alemanha, que é uma feira de peças de motores diesel, e que um brasileiro que eu conheço aqui, que tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, anualmente vai a essa feira. E ele me disse que ficou perplexo, porque os custos cresceram muito na Alemanha, e aqui nos Estados Unidos as peças alemãs de motores diesel eram consideradas as melhores, e eles já estavam optando por peças ou da Itália ou até da indústria do Brasil, porque estava impossível pagar os preços que os alemães agora estavam enfrentando. Os custos subiram muito. Então eu vejo que a Alemanha hoje está vivendo aquilo que aqui nos Estados Unidos um grande líder de campanha certa vez falou para um presidente: a economia é a economia que gera
às movimentações políticas. E parece que na Alemanha a população já percebeu que essa modelagem que foi herdada da Angela Merkel está colapsando não somente a economia, mas como a própria sociedade alemã. As contradições da Alemanha são assustadoras. Você falou com toda a propriedade. A Alemanha fechou suas usinas nucleares, importa energia elétrica da França gerada por usina nuclear. Quem está começando a investir pesado na alternativa de energia nuclear, num processo, digamos aí, de médio prazo, é a Itália. A Itália pretende construir uma série de usinas nucleares exatamente para fazer frente a essa questão da falta de energia, né, Gerson? E é importante que a gente note que o caso da Itália é um caso muito interessante de política, porque são 3 partidos que dão sustentação para a Giorgia Meloni. Você tem o Fratelli d'Italia, você tem a Liga do Norte do Salvini e você tem a Força Itália do Tajani, que é sucessor, o herdeiro do Berlusconi. Esse conjunto, esse equilíbrio que foi sendo buscado, faz com que a Meloni tenha o governo mais longevo das últimas décadas na Itália. Mas essa estupidez, digamos assim, entre aspas, da Alemanha é também reveladora de uma predominância de uma pauta verde dentro da Alemanha, né, Gerson? E os Estados Unidos, que estão fugindo da pauta verde, devem ter olhado para o que aconteceu na Alemanha e devem ter dito assim, tô fora. Na verdade, é um subproduto do sistema parlamentarista. Você sabe que esse é um debate que aqui no Mundial Telenotícias nem dá tempo da gente aprofundar, mas nós tivemos agora muita gente lembrando, né, que nós fomos uma monarquia parlamentarista, éramos com Dom Pedro II um dos países mais avançados, até tecnologicamente, nas Américas. Inclusive, o Dom Pedro II foi recebido aqui nos Estados Unidos no centenário da independência e foi recebido com homenagens, como um monarca à frente do seu tempo. No entanto, todos migraram para o modelo republicano e muita gente fala com saudades, né, do parlamentarismo da época de Dom Pedro I e II. Mas você sabe que a Alemanha, para mim, é um dos exemplos notórios de como o parlamentarismo também tem suas dificuldades. Veja que a Angela Merkel fez essa parceria com os verdes para conseguir governar. Só que os verdes, eles impuseram uma pauta que hoje está cobrando um preço caríssimo a esses anos de governo. A social-democracia na Europa, ela hoje começa a colapsar porque durante muito tempo sobrou dinheiro e agora falta dinheiro. Os alemães talvez sejam o sinal de alerta que em vários países da Europa já começou a ecoar com a questão da imigração desenfreada e principalmente com essas pautas globalistas que tem na União Europeia, que tem no Fórum Econômico Mundial o seu ninho, né, a sua raiz, que estão colapsando a agricultura, o estilo de vida do europeu e até mesmo, por que não dizer, a própria sobrevivência da cultura europeia, que hoje está sob risco. Isso está acontecendo na Europa. Aqui nos Estados Unidos, o Trump já disse que não quer importar essa modelagem e há uma briga aqui muito grande, todos vocês acompanham, do que aconteceu no governo Biden, ainda com o reflexo do governo Obama e o esforço que está sendo feito aqui nos Estados Unidos agora para reverter esse processo. Mas não é fácil. Não, e não é fácil mesmo. Então, um dia eu, inclusive, gostaria muito de participar de um debate contigo sobre a questão da União Europeia, porque a minha tese é muito simples. Enquanto existir a União Europeia, a Europa está em risco. É uma tese minha. Inclusive porque a modelagem da União Europeia segue muito a modelagem da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A centralidade do poder numa cidade e a submissão daquelas repúblicas soviéticas, da submissão dos países a uma lei unificada em Bruxelas. Mas isso será um bom assunto para um dia debatermos e conversarmos. Para encerrar
Gerson, da tua área. A perseguição ativa a mais um petroleiro em águas internacionais do Caribe está confirmada. Neste domingo, as autoridades americanas consultadas pela EFE e pela Reuters trouxe novamente à tona a série de operações lançadas pelos Estados Unidos contra embarcações ligadas ao transporte de petróleo bruto venezuelano. Em menos de 2 semanas, Washington apreendeu ou tentou apreender pelo menos 3 petroleiros como parte de uma estratégia destinada a restringir, a asfixiar financeiramente a Venezuela. É a chamada frota fantasma. O caso mais recente é o do Bela 1, um navio navegando sob bandeira panamenha que, segundo fontes de Washington citadas pela Reuters e Axios, está sujeito a uma ordem judicial de apreensão. Um funcionário americano indicou que o Bela 1 opera sob uma bandeira falsa e faz parte de um esquema de evasão de sanções de acordo com o Tank Trackers, com o petróleo. Veja bem, esse navio estava vazio, mas ele estava se aproximando das águas venezuelanas e aí, antes que fosse carregado, a Força Naval norte-americana resolveu entrar e tentar impedir que ele chegasse até o porto. Meu caríssimo Gerson, essa briga de asfixiar a Venezuela é talvez a estratégia mais segura e menos, mas também menos rápida, né? Porque ela demanda tempo. Como é que você avalia essas apreensões de navios, sendo que a China agora, inclusive, já se posicionou contra, dizendo que isso não é legal, que isso afeta o direito internacional? Como você avalia, como você lê a atual situação, atual quadro dessa guerra, que na verdade é uma guerra para asfixiar financeiramente a Venezuela? Como é que você avalia? É interessante que no curto prazo, o país mais afetado por essa operação militar não é a Venezuela, por incrível que pareça. No curto prazo, o país mais afetado por essa operação é Cuba. Cuba hoje está numa situação catastrófica, tanto na questão energética quanto financeira, e eu explico. A questão energética ela fica óbvia porque, de fato, Cuba já há muitos anos depende exclusivamente do petróleo fornecido por seus parceiros ali na região, em especial a Venezuela, mas agora também o México já vem há algum tempo salvando Cuba, recebendo petróleo praticamente de graça. No México é feita aquela operação que a gente conhece bem no Brasil, daquela operação dos mais médicos, né? Os médicos cubanos, eles vão servir no México e, teoricamente, o pagamento é feito em petróleo para justamente repassar os praticamente 95% do que deveria ser pago aos médicos. Eles recebem só uma pequena parcela e o restante o governo de Cuba recebe, e no caso do México isso é pago parcialmente em petróleo. A Venezuela, da mesma forma, tem um vínculo tão grande que Cuba praticamente ocupou a inteligência venezuelana desde a época de Chávez, porque se percebeu que se caísse o governo Chávez, se os militares não estivessem sob uma fiscalização muito grande da contra-inteligência cubana, eles de fato dominaram toda a cúpula da Guarda Nacional Bolivariana, mas avançaram nas Forças Armadas, foram cooptados os militares, mas eles são mantidos sob extrema fiscalização pela inteligência cubana, porque precisa manter a ditadura venezuelana, que é a única que fornece não somente o petróleo para a eletrificação, não somente isso, mas também existe um ardil. Você exporta para Cuba um navio inteiro, na verdade coloca uma pequena parcela, às vezes de 2%, 3% só daquele navio, vai para Cuba,
e, na verdade, aquele óleo está sendo vendido por Cuba para o mercado, vamos dizer assim, o mercado negro, porque é feita uma manobra contábil e nunca se sabe exatamente, mas já se conhece que isso acaba chegando na China. Então, todo esse esquema, ele era um esquema rastreado aqui pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Justiça, Departamento de Tesouro durante muito tempo, mas agora, com essa nova fase, você consegue juntar a expressão militar com a expressão econômica e com a expressão, não podemos dizer, de certa maneira, jurídica, que dá o respaldo legal a que essas operações ocorram. Veja que quando você pega um petroleiro, sejam aqueles que estavam chegando com insumos para refino, sejam aqueles que estão saindo já com óleo, ou óleo cru para refino, ou derivados, esse trânsito, para que esses navios sejam abordados, é necessário que haja um respaldo aqui dos Estados Unidos, e isso hoje existe, porque Marco Rubio hoje consegue estar à frente do Departamento de Estado, mas numa situação completamente diferente do que a gente via no passado. Hoje ali não se trata de narcotráfico, se trata de narcoterrorismo, e quando você rotula essas lideranças como terroristas, tudo muda, você sabe, né, Alfredo? Há uma liberdade de ação muito maior para os militares que estão operando na área. Bom, Coronel Gerson, sempre é uma aula participar de um programa contigo. Nós estamos chegando ao final dessa nossa edição, dessa segunda-feira, e eu agradeço muito e peço suas considerações finais, porque o Paulo resolveu dar uma recarregada nas baterias e também trabalhar em novos projetos, e nós estamos ansiosos pela volta dele. Tudo bem, eu digo para vocês que esse será um dos meus natais mais difíceis. Compartilhava com você fora do ar que hoje, né, se completa 1 ano do falecimento da minha sogra, e por coincidência no ano passado eu estava com o Pitoli na Auriverde, quando a minha esposa foi ao Brasil, exatamente nessa época do ano de Natal, e a minha sogra faleceu. Mas já com 96, 97 anos, e a gente agradece a Deus pela vida dela. Mas não somente essa questão me deixa muito triste, mas eu tenho que te dizer, esses julgamentos farsescos no STF sendo conduzidos por ministros que não têm a legitimidade, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, que agora nós conhecemos parte, né, das atividades ilícitas e que estão acontecendo, e que estão ensejando até uma iniciativa do presidente do STF de criar aí uma espécie de código de ética, um código de condutas, o que deveria ser desnecessário, né, para quem está na cúpula do Poder Judiciário, se nós tivéssemos realmente os nossos sistemas de freios e contrapesos funcionando. Mas é muito triste a minha situação, Alfredo, eu lhe digo, porque eu tenho contato ainda com as famílias injustiçadas do 8 de janeiro. Em especial, nós vimos o julgamento do Felipe Martins agora, que foi um julgamento tão ostensivamente político, de tal maneira, era impossível que o Felipe Martins fosse condenado juridicamente. Ele foi um condenado político óbvio. Mas a situação do presidente Bolsonaro, eu quero te dizer que é a que me deixa mais triste. Ver o presidente, o ex-presidente de um país que já teve Lula, teve Temer, teve Collor, enfrentando inclusive questões de prisões e a justiça, mas serem tratados com respeito, serem tratados com deferência de um presidente do Brasil, em especial Jair Messias Bolsonaro, um capitão do Exército Brasileiro, e que fazia questão de, nas suas viagens, sempre que possível, ele ficava em hotéis de trânsito das Forças Armadas. Quando você entra nesses hotéis de trânsito que eu já frequentei, são instalações simples, e ele escolhia um local barato e simples, porque ele se sentia dentro das instalações militares como se ele estivesse em casa. E nesse momento lhe foi vedada o que a lei lhe concede de estar preso em uma unidade militar, está ali na Polícia Federal. E o pior, com o ministro Alexandre de Moraes, que já era o procurador, o investigador, o juiz, o acusador, a vítima, ele agora também é o juiz da vara de execuções penais e até, posso dizer até que chama a si os laudos médicos para decidir como será o cumprimento da pena. É uma situação que já está nas raias
da tortura, eu posso dizer assim. É uma perseguição política que é inumana. E isso é uma vergonha para o Brasil. Eu digo para você, esse será um Natal, para mim, muito triste de saber que toda essa perseguição política acontece no Brasil e a gente tem grande parte da sociedade que vai estar festejando como se nada tivesse acontecendo. Um grande abraço. Mesmo assim, eu direi para você carinhosamente, Feliz Natal, conforte o seu coração pela dor da partida, da ausência. Eu também estou vivenciando esse luto, porque faz uma semana que o meu sogro, aos 92 anos, faleceu. Eu sei exatamente o quanto essas dores são permanentes e eternas. Um grande abraço, Coronel Gerson. Obrigado mais uma vez por compartilhar conosco as informações, porque para nós é sempre uma oportunidade ímpar podermos compartilhar e aprender e a vivenciar as informações. Parabéns pelo seu trabalho, Gerson Gomes. Obrigado, Alfredo. Se Deus quiser, bom Natal também para você, um abençoado Natal. Então, bom. Tá certo. Vamos lá. Bom, meus amigos, e nós chegamos ao final do nosso programa. Chegamos ao final da segunda edição do Mundial Telenotícias. Eu quero agradecer a generosidade da sua compreensão, a sua paciência. Afinal de contas, substituir o Paulo Echevarria é mais do que um desafio, é uma provocação, mas é um desafio e uma provocação muito, muito especial. Estaremos de volta nesta terça-feira ao meio-dia, eu e o Carlos Dias, para conversarmos, debatermos e interagirmos. Agora, quero lembrar para você o seguinte: se você já está inscrito, confirme a sua inscrição, espanque o joinha, faça o seu comentário e, se puder, torne-se membro. É fundamental para a manutenção do nosso trabalho. Um abraço e até a próxima. Tem que dar uma editada naquela hiper